Olá para você que está assistindo a mais uma aula do nosso seminário de teologia. Hoje, na nossa aula 189, vamos falar sobre o fruto do Espírito. Eu sou Samuel Procópio e eu vou estar aqui com você nessas aulas. Então, se você já assistiu as últimas aulas, você já sabe que estamos no módulo de espiritualidade cristã. Caso você não tenha assistido, não assista essa aula. Volte, assista cada uma das aulas nas ordens que estão sendo colocadas, para você ter uma melhor compreensão, amém? Então, pegue sua Bíblia, pegue um caderno para você poder fazer suas anotações. E hoje vamos falar sobre o fruto do Espírito. A espiritualidade cristã não é uma jornada de experiências místicas, desconectadas da realidade, mas um caminho de transformação interior, visível nas atitudes cotidianas. Então, a vida cristã, ela não só muda a parte interna, mas a parte do interior. Mas essa parte do interior que muda, ela se reflete visivelmente para as partes de fora. As nossas atitudes mudam. O verdadeiro sinal da maturidade espiritual não está nas palavras que proferimos, mas no fruto que carregamos, como afirmou o próprio Jesus em Mateus, no capítulo 7, versículo 16. Pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Entre as partes mais lindas da vida cristã está o fruto do Espírito, não como algo que produzimos pela força humana, mas com uma obra graciosa do Espírito Santo em nós. Em Gálatas, por exemplo, no capítulo 5, versículo 22 e 23, o apóstolo Paulo descreve esse fruto como a manifestação concreta da presença de Deus no crente. O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Em uma época ali marcada pela superficialidade, como a época que nós vivemos, e a religiosidade performática, o fruto do Espírito nos chama de volta à essência. Nos chama e nos convida a sermos como Cristo. A espiritualidade reformada sempre enfatizou que a santificação é inseparável da justificação. João Calvino, por exemplo, ele vai dizer: a fé verdadeira jamais está sozinha, ela sempre produz frutos. Essa perspectiva mostra que o fruto do Espírito não é só uma ideia moral, ele é muito mais do que isso. Ele é o resultado inevitável de uma vida regenerada. Sem esse fruto, toda a aparência de piedade se torna vazia. Como diz muito bem Martinho Lutero, um dos principais nomes ali da Reforma Protestante, não somos salvos por obras, mas a fé que salva nunca vem só. O fruto do Espírito é o que torna visível a realidade invisível do nosso nascimento. A fé sem obras, ela é morta. Então aqui, como disse aqui Lutero, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé. Mas a fé sempre virá acompanhada de obras, e essas obras evidenciam essa fé. Ele nos lembra aqui que a espiritualidade cristã, ela é encarnada, vivida nos relacionamentos, nas reações de como agimos no nosso trabalho, como agimos na nossa universidade, na nossa escola, na nossa igreja e principalmente na nossa casa. Quando não temos câmera nos vendo, quando não temos outras pessoas nos assistindo. Ela é vista no modo que tratamos os outros e até na forma como lidamos com as nossas próprias falhas. Este estudo de hoje nos convida a perguntar: o que as pessoas veem em mim? São obras da carne ou o fruto do Espírito? E aqui eu quero que você abra nessa aula o seu coração, para a ação do Espírito Santo, para que ele possa transformar onde precisa de mudança, para que ele possa mudar onde realmente precisa de mudar, porque nenhum de nós
somos perfeitos, mas eu acredito em um Deus, em um Espírito Santo, em um amigo que nos aperfeiçoa cada dia mais e mais. Amém? Então vamos aqui primeiro definir o fruto do Espírito. Vamos começar então pelas características de uma vida cheia do Espírito Santo. Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito, como nós dissemos antes, ele é o resultado visível da presença e atuação do Espírito Santo na vida cristã de um cristão regenerado. E aqui nesse versículo nós vemos as 9 virtudes que são aqui do fruto do Espírito. Elas não são só um esforço moral ou uma disciplina natural que nós podemos nos corrigir nós mesmos, mas isso tudo começa com uma obra do Espírito Santo em nós. Elas são expressões de uma vida que se rendeu ao senhorio de Cristo, onde o Espírito Santo encontra solo fértil para produzir transformação. E é incrível aqui a precisão que o apóstolo Paulo usa nesse versículo. Nós vemos aqui que ele não fala os frutos do Espírito, mas ele traz de forma singular a palavra fruto, que no grego é karpos. Essa carrega a ideia de algo gerado com o tempo, resultado de uma semente que foi plantada e foi cuidada. Nós podemos pensar no fruto do Espírito mais ou menos como uma tangerina, uma mexerica, não sei como você chama, mas o fruto do Espírito ele é um fruto só. Mas ele tem vários gomos, 9 para ser mais exato, várias partes aqui. E o apóstolo Paulo deixa claro cada uma dessas partes. E Martinho Lutero, por exemplo, ele declarou: onde o Espírito habita, ele transforma o coração e produz novo caráter. Eu oro para que Deus produza cada um desses gomos, desse fruto em você, para que você não se limite apenas a uma vida cristã regenerada e mudada dentro de uma igreja, dentro de um ambiente com câmeras, dentro de onde as pessoas possam estar te vendo. Mas eu oro para que o Espírito Santo te guie a um nível profundo na presença dele, que não só a parte interior vai ser transformada, mas a sua fé vai ser evidenciada tanto por obras e por ações com os outros. Não só como você trata a sua família, não só como você trata os seus amigos mais próximos, mas como você trata até mesmo as pessoas que, por algum acaso, é difícil amar. Nós precisamos buscar esse fruto do Espírito e orar para que o Espírito Santo gere isso em nós. Amém? Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, vai dizer assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, segurando a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Essa transformação não acontece de forma automática, mas é fruto de um relacionamento contínuo com Deus. Você pode ter percebido em todas essas aulas desse módulo que a chave para um nível maduro de espiritualidade, um nível acima, você precisa de relacionamento. É impossível você conseguir o fruto do Espírito, é impossível você conseguir destravar a sua vida espiritual, alcançar esse nível de espiritualidade, se você não tiver relacionamento contínuo com Deus. O próprio João Calvino escreveu: o Espírito de Deus não habita em nós inutilmente. Onde ele habita, ali opera a renovação da vida. Portanto, mais do que demonstrar boas atitudes, o fruto do Espírito revela um coração em processo de santificação. Um coração que está sendo curado, restaurado e alinhado com a vontade de Deus. Cada uma das virtudes listadas ali anteriormente em Gálatas 5 nasce da ação silenciosa, mas poderosa do Espírito Santo em nossa alma.
Não se trata de esforço humano, isolado, mas de rendição e transformação sobrenatural, algo que apenas o Espírito Santo pode causar na sua vida. E como disse Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ele disse: Cristo é o molde e o Espírito é o fogo que derrete nossa alma, até que ela tome a forma de Cristo. O Espírito, a cada ação dele, nós somos aos poucos transformados e aperfeiçoados para sermos mais parecidos com Cristo Jesus. O fruto, portanto, não é sobre aparência, mas sobre essência. E essa essência é Cristo vivendo em nós, como vai mostrar em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Os 9 aspectos do fruto. Nós já vimos isso, eu já citei aqui nessa aula. O amor, a alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é muito interessante, o apóstolo Paulo aqui descreve como fruto no singular. Por quê? O que ele indica é que essas 9 virtudes formam um só fruto, com múltiplas expressões do caráter de Cristo na vida do crente. Assim como uma tangerina tem vários gomos ali, o fruto do Espírito ele se manifesta de maneira integrada, harmônica e independente. Então vamos compreender brevemente cada um desses aspectos. Por exemplo, o amor. É muito interessante que no grego, eu sei que no português nós temos apenas a palavra amor, mas no grego existem múltiplas palavras para expressar o amor. E a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui é a palavra ágape, o amor ágape. E aqui ele fala sobre um fundamento, um amor que é o fundamento de todos os demais. Um amor sacrificial, um amor incondicional, que busca o bem do outro sem um interesse próprio. E Calvino afirma que o amor é o vínculo da perfeição e a raiz de todas as virtudes cristãs. Paulo vai falar sobre a alegria. E vamos entender isso. Alegria não é ausência de problemas, mas é o ter a presença de Deus na sua vida. É impossível sermos tristes, nesse sentido da palavra, quando temos Cristo. A alegria que ele fala aqui é uma alegria que está muito acima de emoções. Eu sei que você pode viver uma vida tendo emoções ali de tristeza, momentos de tristeza, mas a alegria que Paulo está tratando aqui é muito mais profunda do que uma emoção. É um modo de vida. O modo de vida que quando conhecemos Cristo Jesus, quando Ele nos encontra e nos transforma e nos regenera, uma alegria muito maior do que qualquer emoção preenche o nosso coração. Talvez você que esteja assistindo esteja passando por um momento tão difícil da sua vida. Um momento de tristeza, talvez uma depressão, algo do tipo, uma ansiedade, mas existe um amor que pode te preencher. E esse amor, ele não vem acompanhado só de emoção, mas de uma alegria que eu creio que pode restaurar a sua vida, amém? Paulo vai falar sobre a paz. Paz é a tranquilidade da alma que vem da reconciliação com Deus, como nós podemos ver em Romanos, no capítulo 5, versículo 1. Uma paz que excede todo entendimento e que guarda o coração mesmo em meio ao caos. Cada parte aqui desse fruto nós vemos que ele se complementa, ele se conecta com o outro. E por isso que Paulo ele deixa claro que é um fruto só, é por isso que ele usa essa palavra tão intencionalmente no singular, o fruto. Porque a paz que Deus gera em nós é uma paz que nós podemos estar alegres e podemos permanecer alegres mesmo em meio ao caos. Veja Paulo, por exemplo, você pode ler as cartas e a carta de 2 Timóteo, você vai ver a alegria que ele escreve ali, 2 Timóteo, e ele fazendo aquele convite ao jovem lá, Timóteo, venha sofrer comigo as dores do Evangelho como um bom soldado de Cristo. E eu amo tanto esse versículo, porque a realidade que Paulo estava escrevendo, ele estava sendo preso, estava preso, na verdade, em Roma, aguardando o seu julgamento por crimes falsamente ditos por ele. E mesmo assim, ele se manteve alegre, mesmo assim se manteve em paz, porque ele tinha relacionamento, e esse relacionamento
gerou o fruto. Paciência ou longanimidade é a capacidade de suportar adversidades, injustiças e demoras sem murmurar, confiando no tempo de Deus. Você pode notar aí Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8, que vai falar mais sobre essa paciência. Benignidade, uma disposição de tratar os outros com graça e ternura, é o reflexo da bondade de Deus para conosco. Bondade, uma virtude ativa que se manifesta em obras concretas de justiça, generosidade e misericórdia. É impossível você ter sido regenerado, você ter conhecido Cristo, ter sido transformado por Ele e agir da mesma forma que você agia no passado. As obras como bondade, como a benignidade, como a paciência, vêm acompanhados com a sua fé. E essas obras elas vão evidenciar a sua fé. O cristão ele tem que ser bondoso, ele tem que ser paciente, assim como Cristo foi. Porque ele, como vimos ali no Evangelho de Lucas, é a nossa referência, é a nossa imagem, é o nosso alvo. Fidelidade. Aqui fala sobre lealdade, e não uma lealdade momentânea, mas algo constante, um compromisso com Deus e com o próximo. Reflete aqui também o caráter fiel do próprio Cristo, como podemos ver em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11. E mansidão, força sob controle. Não é fraqueza, mas a coragem de responder com humildade mesmo diante de afrontas. Normalmente, na sociedade que vivemos, o forte é aquele que recebe um tapa na cara e quer matar o outro cara que deu um tapa na cara. Mas Cristo nos ensina a dar a outra face. Quando Cristo fala sobre dar a outra face, ele fala sobre mansidão, sobre esse controle próprio, sobre a coragem de ser diferente daquele que te oprimiu. Cristo, ele sendo oprimido pelos soldados, ele sendo perseguido, assim como os apóstolos, não retribuíram essa perseguição com mais ódio, mas mostraram o caráter que havia dentro deles, refletindo assim Cristo Jesus. Que nós possamos não ser guiados pelo senso de coragem que o mundo tem, mas pelo senso que a Bíblia tem, para que as pessoas olhem para nós e enxerguem a Cristo Jesus. Domínio próprio. Domínio próprio é o autocontrole espiritual, que vence impulsos da carne e sujeita a mente e o corpo ao governo do Espírito. Esses aspectos não são produzidos pelo esforço humano e você tem que ter isso muito claro na sua mente e no seu coração. Isso é algo exclusivo e algo que apenas com a ação do Espírito Santo em corações rendidos pode acontecer. Martinho Lutero vai afirmar que o fruto do Espírito não é obra da carne, mas o milagre da graça. Dessa forma, o fruto do Espírito é a expressão visível da presença invisível de Deus em nós. Deus é um Deus invisível. É um Deus que não está limitado à matéria, não está limitado ao espaço, não está limitado ao tempo como nós. Mas quando as pessoas de fora olharem para nós, cristãos, elas devem ver em nós a imagem da presença desse Deus invisível, de forma visível em cada um de nós. O fruto como evidência da maturidade. Aqui, último ponto dessa aula. A vida cristã marcada com crescimento espiritual. Você pode deixar anotado aí Efésios capítulo 4, versículo 15. Uma das marcas mais seguras de alguém que está amadurecendo espiritualmente não é a frequência com que se fala sobre Deus, mas a forma que se parece com Ele. É muito fácil estarmos numa roda e falarmos com a nossa boca, com os nossos lábios, nós amamos a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, mas se os seus frutos, se as suas obras não evidenciam esse amor, é uma fé e é um amor vazio. Então não é sobre a frequência que você fala sobre Deus, mas é a forma
como ele se apresenta e como ele se reflete em você. O fruto do Espírito é justamente esse sinal de crescimento, é uma vida em que o caráter de Cristo ele está sendo forjado e vai se tornando mais evidente e natural. Paulo escreve nesse versículo que eu falei para você escrever, Efésios 4,15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A maturidade cristã não é uma questão de tempo de igreja, mas de profundidade de transformação. Pessoas que crescem na fé são aquelas que foram profundamente moldadas pelo Espírito Santo. Aquelas pessoas que têm um tempo de caminhada com o Espírito Santo. Eu não falo sobre tempo na igreja. Eu, por exemplo, sou filho de pastor. Eu nasci dentro da igreja, mas isso não me torna um bom cristão. Não é sobre o tempo que eu estou dentro ali de uma igreja, sentado numa cadeira, assistindo a um culto, mas é sobre o tempo que eu tenho de relacionamento, a profundidade que eu tenho no meu relacionamento com Cristo. João Calvino dizia, por exemplo, a fé genuína se distingue porque cresce como uma árvore bem plantada que dá frutos em sua estação. Esse crescimento é gradual e contínuo. Como uma árvore não dá frutos do dia para a noite, o cristão também precisa ser cultivado. Ele precisa crescer como aquela árvore, com disciplina, com palavra, com oração e com comunhão. A maturidade espiritual, ela é evidenciada na maneira como a pessoa responde ao sofrimento. Porque é muito fácil estarmos felizes quando tudo à nossa volta está bem. Mas como você reflete quando você está no sofrimento, é como o fruto é evidenciado em você. Porque a alegria que Cristo nos proporciona, que o Espírito Santo nos proporciona, é muito maior do que qualquer circunstância que você possa estar passando. Talvez a sua igreja, a sua empresa não esteja caminhando muito bem. Talvez as suas notas estejam baixas na universidade. Talvez pessoas próximas podem ter falecido, se distanciado de você. Talvez você possa estar passando pelo pior momento da sua vida. E é nesse momento que você prova aquele que gerou o fruto dentro de você. É nesse momento que você prova aquilo que você carrega. Não é quando tudo está bem, mas é como você age no sofrimento. A maturidade cristã, ela também é evidenciada na sua vida interior, o seu domínio próprio, a sua paz, como que a sua mente se comporta. Isso é algo que eu não posso avaliar olhando para você. Isso é algo que a sua mãe, que o seu pai, ou seja quem for, a sua esposa, o seu marido, não pode olhar para você e avaliar. Mas é algo que você, e apenas você e Deus, pode avaliar em vocês mesmos. Você avaliando o seu coração, avaliando a paz que você tem, o domínio próprio que você tem, algo que não está só ligado à forma que você responde uma outra pessoa. Não só a forma como você age no seu dia a dia, mas como a sua mente se comporta. Então você que está aí, avalie isso. Na sua constância também e fidelidade, mesmo quando ninguém está vendo. É muito fácil sermos fiéis a Deus. É muito fácil o marido ser fiel à esposa, a esposa ao marido, quando tem várias pessoas observando. Mas quando está no secreto, quando não tem ninguém vendo, é ali que você prova a sua fidelidade. Jesus mesmo nos ensinou, em João, no capítulo 15, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos. E assim mostrarão que são os meus discípulos. Portanto, não é a quantidade de ministérios que alguém consegue exercer que define a sua maturidade, mas a qualidade do fruto que o Espírito está gerando naquela vida. Quanto mais nos parecemos com Jesus, mais maduros estamos, e esse é o alvo da vida cristã. Amém? Aqui entramos na conclusão da aula de hoje. Então, para fecharmos a aula, o fruto do Espírito não é uma opção para cristãos, mas é algo inevitável para aqueles que estão maduros na fé.
Ele é o chamado essencial de todo aquele que nasceu de novo. Ele é o reflexo visível da presença de Deus na sua forma invisível. Eu oro para que você possa chegar nesse nível de relacionamento com Deus, esse nível profundo de relacionamento com Ele, que a sua ação vai ser transformada. Que não só a sua parte interior, não só as suas emoções, mas as suas obras vão evidenciar a sua fé. Eu oro por uma fé que não está limitada nas palavras, que não está limitada no amor que você declara com os seus lábios, mas em como as suas mãos agem, como seus pés agem quando ninguém está olhando. Amém? Eu te aguardo na próxima aula para mais uma aula do nosso seminário de teologia. Deus abençoe a sua vida.